O editorial de sexta-feira do Jornal do Estado de São Paulo chama um processo absurdo essa abertura de processo contra um ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, denominado Talhaferro. O jornal critica 3 aspectos. Primeiro, de que, na verdade, ele faz denúncia contra o próprio ministro e quem vai julgar é o próprio ministro pela denúncia que ele fez fora do Brasil, mostrando conversas pouco republicanas. Então o jornal diz que é um processo absurdo de que a vítima acusa e vai ser julgado. Agora, para mim, o que me impressiona é um aspecto adicional àquilo que foi colocado pelo jornal Estado de São Paulo. É evidente que aquilo que Talhaferro apresentou traz uma preocupação muito grande, quando ele declara que foi pedido a ele que fosse criativo na formação de provas, quase como que dissesse: precisa se forjar provas, tem que encontrar soluções de condenar, como se um ministro pretendesse antes mesmo de examinar os fatos, já ser um agente criador e não um agente julgador. Interessante o seguinte: eu sempre tive um bom relacionamento com o ministro Alexandre de Moraes, por uma série de razões, bancas, artigos, livros, conferências juntos e até relacionamentos mais fraternais, de amizade. Mas o fato é que aquilo que ele revelou teria que ser investigado. Eu mesmo dizia, entendo que o ministro Alexandre de Moraes deveria provar que ele não pediu que as provas fossem forjadas. Entende? Agora, ao invés de se poder esclarecer, o que o Estado de São Paulo critica é o fato de que ele revelou, vazou conversas internas do julgamento. Ora, um dos princípios fundamentais do artigo 37 da administração pública é a publicidade, a transparência. O vazamento não me preocupa. Aquele que fala é responsável pelo que falou. Agora, o fato de ele ter vazado uma conversa que era pouco republicana, isso é que me preocupa e que o Estado chama de um processo absurdo. Eu reitero, e muitos senhores têm me criticado isso, conheço o ministro Alexandre de Moraes há mais de 30 anos. Tenho livros escritos com ele, passei de banca de doutoramento com ele, dei palestras com ele, fiz programas de televisão com ele, além de relações, entende, de amizade muito grande, enfim, até de relações de natureza profissional, numa demonstração de amizade muito grande. Então, eu, apesar de tudo que falam no ministro, eu tenho amizade, eu não sei se ele continua meu amigo pelas críticas que eu faço, mas eu continuo amigo dele. E ao mesmo tempo admiração pelos juristas, cito as obras dele. Mas nesse episódio, eu acho que não está conduzindo como deveria. Porque, de rigor, o que nós estamos vendo nesse episódio é de que não é o fato de uma conversa muito pouco republicana ter se tornado pública. Não é o fato em si que deveria realmente merecer uma investigação, é até uma negativa do ministro. Mas é um fato diferente. É o fato de ele ter tornado público a conversa. Então, eu tenho impressão, quando eu faço essas críticas mais aos fatos do que às pessoas, até porque eu continuo reiterando a admiração que eu tenho
pelos juristas, apesar da grande divergência que temos, das escolas doutrinárias que seguimos, o que se deveria era me dar o esclarecimento por que houve a conversa, para o público, por transparência, por publicidade. E é isto, enfim, que o jornal critica duramente o ministro. Eu não gosto de criticar principalmente amigos, mas pessoalmente eu entendo que jamais poderia se iniciar um processo por um vazamento que representa tornar transparente e público algo que houve de uma conversa absolutamente pouco republicana, em que se sugeria ser criativo na formação de provas contra determinados julgados, que seriam julgados os determinados acusados. Enfim, eu acho que há uma necessidade de reflexão da Suprema Corte para que nós vejamos um país em que os poderes sejam harmônicos, independentes, transparentes, que o povo possa, inclusive ao Supremo Tribunal Federal, voltar a ter a admiração que tinha no passado e que deixou de ter. Razão pela qual é um apelo, um advogado de 90 anos, e que não fez outra coisa na vida do que ser advogado, é professor universitário, os eminentes ministros da nossa Suprema Corte, para voltar, porque qualidade tem, a ser o que era o Supremo no século passado, a mais importante e admirada instituição pública do Brasil.